Agora, se você considerar essa função aqui, ó, a mesma função com a qual eu trabalhei antes, que é essa função, tá? Só relembrar, seja f de R em R, dada por f de x igual a x sobre 1 mais x2, aquela função, qualquer que seja o x reais. Perceba que f de 1, quanto é f de 1? Quanto é? 1/2 é maior que ou igual a f de x, qualquer que seja o x real. Eu já tinha mostrado, eu mostrei para vocês isso. Eu mostrei para vocês isso aqui. F de 1 é maior ou igual a f de x, qualquer que seja x no intervalo o quê? 0 mais infinito. Tá certo? Acontece que se x é negativo, f de x é negativo. E quem é f de 1? 1/2. Então, a desigualdade vale para todo x real. Ou seja, o 1 é o quê? Ponto de máximo global da função f. E f de 1 é menor que ou igual a f de x. Bem, f de 1 não, f de menos 1. Eu mostrei isso aqui, qualquer que seja x, aonde? No intervalo menos infinito, 0. Isso aqui eu mostrei. Quanto é f de menos 1? Menos 1/2, negativo. E se você pegar x positivo, f de x é positivo. Então a desigualdade não vale só para todo x aqui. Vale para todo x aonde? Em R. Ou seja, o 1 é o quê? Ponto de máximo global. E o menos 1? Global. Logo, f de 1 é o quê? F de 1 é o quê? É máximo global de quem? De f. E f de menos 1 é o quê? É mínimo global de quem? De f. Agora vamos à terceira definição de ponto de envolvendo ponto de máximo e ponto de mínimo, que é ponto de máximo local. Tá? Você precisa saber. A aula é bem para você entender a terminologia. A aula de hoje é para você entender a terminologia e saber do que eu estarei falando nas próximas aulas. Eles são estritos, né? Eles são estritos também, né? São. Se você analisar, o 1 e o menos 1 são pontos de... O 1 é ponto de máximo global estrito. E o menos 1 é ponto de mínimo global estrito dessa função f. Pode fazer as contas. Nas notas eu peço para você observar isso. Tá? E a última definição. Sejam f uma função e p um número real. Nós dizemos que p é ponto de máximo local, tá? Nós dizemos que P é ponto de
máximo local de F. Local, não é global, é local. Global é no todo, tá? É longo todo o domínio. Local é localizado. Nós dizemos que P é ponto de máximo local de F quando P é ponto de máximo de F em algum intervalo aberto. Olha, todas essas definições, elas te remetem à primeira definição, que é a definição de ponto de máximo de uma função em um conjunto. Todas as definições são derivadas dessa. O que é um ponto de máximo global? É um ponto de máximo da função aonde? No seu domínio. Isso vai para a primeira definição, que é o ponto de máximo de uma função em algum conjunto. O que é um ponto de máximo local de uma função? É um ponto que é ponto de máximo da função em algum intervalo que é aberto. Então, isso tudo te remete, cada definição dessa te remete à primeira definição. A definição de fato, a definição que origina todas as outras definições, é a definição de ponto de máximo de uma função num conjunto. Aí daí sai a definição de ponto de máximo global. O que é um ponto de máximo global de uma função? É um ponto que é ponto de máximo da função aonde? No seu domínio. O que é um ponto de máximo local? É um ponto que é ponto de máximo da função aonde? No intervalo aberto. Tá? E aí você tem, assim como tem a definição de máximo local, tem a de mínimo local. Que é um ponto de mínimo local? É um ponto que é ponto de mínimo da função em algum intervalo aberto. E eu vou fazer um desenho aqui para você me responder quantos pontos de máximo local tem, se você ver se você entendeu a definição. Nesse exemplo aqui, ó, vou pegar esse exemplo, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Essa função. Se você entendeu a definição, me diga. Essa função, ela tem máximo local. Onde é que estão os pontos de máximo local? É no alto dos montes. No máximo dos montes. Onde é que tem ponto de máximo local? Aqui, ó. Porque esse ponto é o ponto de máximo da função em algum intervalo aberto, ó. Um certo intervalo aberto aqui, não é? Não é, ó? Nesse intervalo aberto, esse ponto aqui, que eu vou denotar por P, é um ponto de quê? De máximo. Tem outros pontos de máximo local? Tem, ó. Esse ponto aqui, ó. É o ponto de máximo da função aonde? No intervalozinho aberto aqui, ó. Foi ponto de máximo da função em algum intervalo aberto, é denominado ponto de máximo local. Tem outro ponto de máximo local? Tem, ó. Aqui, ó. Ó, esse é um ponto de máximo local, porque ele é um ponto de máximo da função nesse intervalozinho aberto aqui. Tem outro ponto de máximo local? Tem. Ó, esse ponto aqui. Tá? Quantos pontos de máximo local eu consigo ver aqui nessa janela de visualização? Quanto? 4. Esse ponto é um ponto de máximo global? Não, não é um ponto de máximo global. Isso aqui não é o maior valor da função no seu domínio.
mas é ponto de máximo local, quer dizer, local, numa vizinhança do ponto, numa vizinhança aberta do ponto, o ponto é o ponto de máximo da função nessa vizinhança, tá? Numa vizinhança aberta. Tem ponto de mínimo local? Tem. Onde é que tem ponto de mínimo local? Aí é na baixa dos vales, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ponto de mínimo local. Por quê? Porque é o ponto de mínimo da função nesse intervalo aqui. Tem outro de mínimo local? Tem, ó. Isso aqui é um ponto de mínimo local. Porque é o ponto de mínimo da função nesse intervalozinho aberto aqui. Tem outro ponto de mínimo local? Tem. Tá bom? Ponto de mínimo local, tem. Tá certo? Tem ponto de mínimo local. Entendido? Tá? Certo? Eu vou até botar um isto é aqui para você entender. Isto é, para você ficar bem claro. Isto é, quando existe um intervalo aberto I, tal que o P, ponto de mínimo da função f em I. Ou seja, o P tem que pertencer a I. Segundo, o I tem que estar contido aonde? No domínio da F. E terceiro, o valor f de P tem que ser maior ou igual a f de x, qualquer que seja o x pertencente a I. Entendam, tá? E se P é ponto de mínimo local, o valor f de P é chamado de quê? Mínimo local. Se P é ponto de máximo local, o valor f de P é chamado de quê? Máximo local. Tá certo? Assim como tem de máximo, quando for de mínimo local, é porque isso aqui é menor ou igual, tá certo? Um ponto P é ponto de mínimo local quando ele é ponto de mínimo da função em algum intervalo aberto. E se P é ponto de mínimo local, o f de P é chamado como? Mínimo local. Tá? Olha, você pega aqui este exemplo aqui, uma função que está sempre crescendo, ó. Pega a função que está sempre crescendo. Ela tem ponto de mínimo local. Uma função cujo gráfico é esse aqui. Ela tem ponto de mínimo local? Não pode ter ponto de mínimo local. Ela tem ponto de máximo local? Hã? Não tem ponto de máximo local. Agora eu te pergunto, nesse intervalo fechado, ela tem máximo? Tem, ela tem máximo nesse intervalo fechado. Ela tem mínimo nesse intervalo? Tem. Onde é que está o máximo? O ponto de máximo? O ponto de máximo é aqui. Nesse intervalo fechado, esse ponto aqui é ponto de máximo da função nesse intervalo. Esse ponto aqui é o ponto de quê? Desculpa. Esse ponto aqui é ponto de mínimo da função nesse intervalo. Ah, é claro, né? Desculpa. Então, por quê? Porque isso aqui é o mínimo da função nesse intervalo. E quem é essa altura aqui? Quem é? É o máximo da função nesse intervalo. Mas essa função ela tem ponto de máximo nesse intervalo que é fechado e tem ponto de mínimo nessa função nesse intervalo que é fechado. Agora ela tem ponto de mínimo local. Para ela ter ponto de mínimo local, ela tem que ter ponto de mínimo em algum intervalo aberto. Há algum intervalo aberto no qual essa função tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? Não. Tá certo? Porque ela está sempre crescendo. Então, no intervalo, uma função que é crescente, que é estritamente crescente ou estritamente decrescente, eu não dei essa definição ainda, mas espero que vocês entendam, vou conceituar isso mais precisamente no futuro. Mas admita que é uma reta, o gráfico é uma função afim. Uma função afim, uma função afim com A diferente de zero, ela não tem ponto de máximo local nem ponto de mínimo local.
Mas ela tem ponto de máximo e ponto de mínimo em qualquer intervalo fechado. Entendeu? Entendo a diferença aí, tá? Olha um exemplo aqui, a função secante. A função secante, ó. A função secante. Dado, se você pegar, tá? Se você pega o seguinte, ó. Dado x no intervalo aberto menos π sobre 2, intervalo aberto, menos π sobre 2, tens, ou coisa feia, gramaticalmente correto, falando esse tem-se, mas eu boto para reforçar para vocês, porque senão alguém não entende. Dado x nesse intervalo aqui, tem-se, ou coisa horrível, tá? O que é que eu posso afirmar sobre o cosseno de x? Intervalo aberto. Cosseno de x é o quê? Ele é menor que ou igual a 1. Menor que ou igual a 1. E é o quê? E é maior do que 0. Né? Hã? Ah, não. Vou pegar o cosseno, não. Pegar o seno. Seno. Correto. Você tem razão. Por isso que eu vou pegar o seno. Mas tem que dar um... Não! Então tá certo, cara. É o cosseno. Hã? O quê? Pode ser um aberto. Pode sim, cara. Quanto é o cosseno de 0? Você acabou me atrapalhando. Tava certo. Tá? Cosseno de 0 é 1. Não pode ser 0. Não pode ser 0. Tá? Você me atrapalhou. Não. É o cosseno mesmo. Tá? Logo, vamos lá. Qual é a conclusão? O que acontece com os termos positivos, com os termos de uma desigualdade são positivos quando eu inverto? Troca. Então, o inverso do cosseno, que é o inverso do cosseno? Secante. Secante é a secante de x, tá? Isso é o quê? Maior ou igual a o inverso de 1. 1 mais 1 é a secante de 0. O que é que eu tenho aqui? Para todo x nesse intervalo, a secante de x é maior que ou igual a secante de 0. E o 0 está aqui, ó. Isto diz o quê? Isto diz que 0 é ponto de quê? Ponto de mínimo da secante aonde? Nesse intervalo, que é um intervalo o quê? Aberto. Então, daí, o que é que eu posso afirmar? 0 é o quê? É ponto de mínimo local. Local de quem? Da secante. Por quê? Porque é um ponto de mínimo da secante em um intervalo que é aberto. Ponto de mínimo da secante que é um intervalo que é aberto. Tá? Se você pegar agora o x, agora é o seguinte, ó. Dado x no intervalo π sobre 2, 3π sobre 2, que é esse intervalo aqui, ó. Tens. O que é que eu tenho em relação ao cosseno? Cosseno de x é o quê? Negativo. Certo? Porque eu estou no terceiro e quarto quadrantes aqui. O cosseno de x é negativo e é maior que ou igual a quanto? Menos 1. Logo, de novo, uma desigualdade de números negativos. Quando eu inverto, o que é que acontece? A desigualdade inverte. Ou seja,
O menos 1, quem é menos 1? Quem é? O inverso de menos 1. O inverso de menos 1 é menos 1. Mais menos 1 é a secante de quem? De π. Tá? É maior que ou igual a quem? Ao inverso do cosseno de x. O inverso do cosseno de x, quem é? Secante de x. Então, veja o que é que eu tenho aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte. Para todo x nesse intervalo, secante de π é maior ou igual a secante de x. Ou seja, o π é ponto de máximo da secante nesse intervalo. Só que esse intervalo é um intervalo aberto. Olha, esse intervalo está no domínio da secante, tá? Tá? Eu não posso deixar de observar isso. Bom, porque o ponto, ó, a primeira definição de hoje. Você tem um conjunto A, uma função f e um ponto P. Quando é que o P é ponto de máximo da função f em A? Quando? Primeiro, P pertence a A. Segundo, o A está contido no domínio da função. Aí depois é que vem o terceiro. Não foque só no terceiro. O terceiro é o mais importante, mas não foque somente no terceiro. Você tem que focar nos outros também, tá? Então, qual é a conclusão daí? Qual é? Daí, π é o quê? É ponto de máximo local. Local de quem? De f. Tá certo? Entendido? Entendido? Por exemplo, ó, só para... É um erro pegar esse exemplo aqui. F de x, tá certo? F de x igual a x. F de 1 é maior ou igual a f de x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 1 aberto, não é? Não é? Claro que é. Porque 1 é maior que ou igual a x, ó. F de x é igual a x. Tá isso. Deixa eu botar aqui, bem organizado. Seja bem simples, para elucidar, tirar uma... Seja f de x igual a x, qualquer que seja x real. Tem-se x é menor do que 1, qualquer que seja x pertencente a esse intervalo. Não é verdade? Não é? Não é? Isto é, f de x é menor ou igual a f de 1, qualquer que seja x nesse intervalo. Agora, isso torna o 1 ponto de máximo da função nesse intervalo? Não, por quê? Porque ele não está no intervalo. I1, isso é verdade, I1 não é, ou mas, tá? Ou é, mas 1 não é o quê? Ponto de máximo de quem? De f aonde? No intervalo aberto 0, 1. Por quê? Porque o 1 não está no conjunto. Você tem as três entidades, o número real, o conjunto e a função. Quando o ponto P é ponto de máximo da função f no conjunto A. Primeira condição, o P tem que estar em A. Segunda condição, o A tem que estar contido no domínio de f. Aí que vem a terceira, que é a mais importante, mas ela vem depois das duas que são fundamentais. O f de P tem que ser maior ou igual a f de x para todo x em A. Mas o P tem que estar onde? Em A, para ser ponto de máximo. Entendido aí? Cuidado aqui, cuidado aqui. Não vá só por isso aqui, não. Isso aqui é verdade, mas o 1 não é ponto... O 1 é ponto de máximo dessa função, se eu pegar um intervalo fechado no 1. Pronto, por hoje tá bom. Encerra aí, galera.